Fala pessoal, antes de começar aqui a nossa conversa sobre como o MedSimples vai entrar no mundo da inteligência artificial, vamos começar aqui com uma pergunta bem simples. Será, afinal de contas, que a inteligência artificial vai mudar a medicina? Mas, para a gente já entrar no clima da IA, então deixa eu refazer a pergunta de um jeito diferente. Será que a IA vai mudar a medicina? E aí, pessoal, não vê quem não quer, que a revolução já começou. E a grande questão é se você está preparada para esse novo universo, ou se vai ser deixada para trás. Olha só, pessoal, dados da OCDE. Já aqui em 2023 ela dizia que 27% dos empregos estavam em uma situação altamente expostas à inteligência artificial. E já naquele contexto ela já vinha modificando a qualidade do trabalho. Mas olha só que dado interessante, ela dizia o seguinte, que até aquele momento havia mais transformação de tarefas do que eliminação de empregos. Claro, pessoal, que o futuro a Deus pertence, a gente não sabe o que vai ser, mas a grande tendência no cenário mais realista, pelo menos num espaço médio e intermediário de tempo, é que a inteligência artificial venha se somar com a medicina. É que a profissão seja transformada para melhor, mas não necessariamente haja uma catástrofe em termos de emprego. Agora, sem dúvida alguma, quem não incorporar a IA no seu dia a dia, de algum modo vai começar a ser deixado para trás em relação ao médico que já incorpora a IA. Dados do FMI diziam já que 60% das economias avançadas seriam impactadas pela IA e 40% dos empregos do mundo já teriam algum tipo de impacto com a inteligência artificial. Parte dos trabalhadores ganhará produtividade e outra parte poderá sofrer uma substituição parcial. Ou seja, são dados técnicos dizendo a mesma coisa, que quem surfar essa onda vai ganhar produtividade, vai ganhar qualidade de trabalho, vai ganhar no primeiro momento oportunidade até que essa tecnologia seja simplesmente algo comum. Outra parte, no entanto, que fica para trás, tende a sofrer, nem que seja parcialmente, algum tipo de substituição. A grande realidade, pessoal, é que a IA já mudou o mundo e, naturalmente, a medicina não vai ser mais a mesma. Isso não quer dizer que ela vai ser pior. Ela tende a ser mais rápida, mais inteligente, mais acessível, mais eficiente. E esse volume de informação que deve vir, como se já fosse pouco hoje, ele vai separar literalmente quem vai surfar essa onda e quem, como eu disse, vai ser engolido por essa onda. Aqui, pessoal, uma reflexão é que se você observar, não precisa ser esses marcos exclusivamente, você pode pesquisar por outros. Mas perceba que descoberta do fogo, muito tempo até vir uma nova revolução como a agricultura, muito tempo até vir a revolução industrial. Qualquer marco que você venha pegar, mesmo que não sejam esses, você vai perceber que sempre o intervalo entre grandes revoluções vão ficando curtos. Por exemplo, a nossa geração, uma única geração, pegou o surgimento do computador, da internet, do desenvolvimento dessas ferramentas, como por exemplo com smartphones e todas as ferramentas que surgem em decorrência dessa junção computação com internet, e agora é IA. Projete o que vai ser da sua rotina e da sua profissão em 5 anos, na velocidade que as coisas estão mudando. E a grande verdade é que essas revoluções, quando chegam, elas não pedem licença. Elas simplesmente chegam, atropelam e ela separa quem vai aprender e quem não vai. Aqui, para ilustrar como isso vem a ser até assustador, aqui é uma fonte de 2010, ou seja, previamente ao que a gente tem vivido com a inteligência artificial. Mas mesmo em 2010, antes de tudo que a gente está vivendo hoje, se especulava que em 1950 demorava 50 anos para que o conhecimento médico dobrasse. Na prática, significa que quem se formava ali em 1950, 60, 70, fazia ali sua faculdade e passava uma vida inteira usufruindo daquele conhecimento com pouquíssimos ou mínimos ajustes no dia a dia. Em 1980, esse tempo já caiu para 7 anos. Em 2010, já pelo dados da época, já especulava que o conhecimento dobrava em 3,5 anos. E a projeção em 2010, antes da explosão da inteligência artificial, com o que se tinha na época e o ritmo da época, já era que em 2020 essa projeção, esse conhecimento médico dobrasse a cada 73 dias.
Agora imagine se a inteligência artificial vai dificultar esse avanço ou vai tornar ele ainda mais rápido e ainda com um volume de informação maior. Para o bom e para o ruim, pessoal, esse volume, essa enxurrada de informação deixa você perdido, perdida, nós perdidos nesse mundo de opções e mundo de conhecimento. Mesmo antes da IA, eu já falava aqui, quando falava do curso de endócrino ambulatorial, que informação há muito tempo não é o problema. Com certeza você que está me ouvindo não está dizendo, ah, meu Deus, eu queria tanto estudar endocrinologia, cardiologia, mas não tenho nenhum tipo de fonte para estudar. Claro que não é o problema. O seu problema é o inverso. Você deve estar pensando, eu não sei nem por onde começar. É tanta coisa que eu tenho que fazer, tanto trabalho que eu tenho, que eu não sei nem como é que eu vou fazer, e chega a desestimula. Então, nesse cenário daquela projeção que veio de 2010, se você coloca a inteligência artificial no meio, você vai ver que a tendência é ser cada vez mais desafiadora. Literalmente, humanamente impossível que o médico acompanhe tudo isso. E além disso, pessoal, tem um termo muito interessante que chama tempo de pijama. É um termo popular que vem se tornando cada vez mais comum, que mostra que esse tempo do pijama, o que é isso? É o tempo que faz, aquele tempo que você gasta depois do seu expediente. Não só para estudar. Você tem que responder mensagem de WhatsApp, postagem de Instagram, resolver trabalho burocrático, guias, evoluções, pesquisa, estudar aquele paciente difícil que você está tendo. Ou seja, o expediente acaba, mas não termina. Porque você sempre está com trabalho para casa e isso leva a uma exaustão absurda, tanto do aspecto físico quanto mental. Pois esse tempo do pijama, o tempo dele só aumenta, o que destrói nossa qualidade de vida. O que acontece então, pessoal, eu vou fazer uma analogia com vocês, é que a IA, ela vai ser um divisor de águas entre quem vai usufruir dos seus benefícios e quem vai ser literalmente engolido por ela. Eu vou fazer uma analogia aqui com vocês. Imagine que alguém chegasse e disse, tenho uma novidade muito boa para você. Você vai lá para o seu ambulatório, fazer seu consultório, dar o seu plantão, mas olha que coisa boa para resolver sua vida. Não vai ter internet, então você não vai pesquisar em canto nenhum, não vai ter impressora, nem vai ter computador. É você lá no lápis, caneta, olhando o paciente e pronto. Claro que você não ia achar isso absolutamente nada de positivo, você ia achar isso horrível. Porém, médicos da época em que surgiram a computação, popularizou o computador, que surgiu a internet, eles tiveram extrema dificuldade de aderir a essa tecnologia. Perceba que a computação, a internet, impressora, que nada disso veio para dificultar a vida de ninguém. Mas muitos médicos foram resistentes a aprender e se tornaram simplesmente obsoletos. Eu ainda lembro, pessoal, quando comecei a trabalhar, que eu lembro que me chamaram para dar um plantão recém-formado, e disseram, a escala vai ser você, e tem uma pessoa que já tem uma determinada idade, e que vai aqui compor. Então, assim, dá um cuidado com ela, em termos, assim, de trabalho mais pesado. Enfim, ela já tem uma certa idade. Isso aconteceu, tá? Verdade. E a gente, não, tudo bem, tranquilo. Quando chega no dia de dar o plantão, essa determinada pessoa não estava na escala, a gente ficou com uma menos. E aí eu perguntei, cadê a colega? O que aconteceu? Não, ela desistiu. E por que ela desistiu? Não, porque ela veio para o treinamento, o treinamento era o quê? Simplesmente explicar o sistema. Explicar como é que via a ficha vermelha, a ficha amarela, como é que você ali logava, botava no central de leads, enfim. Besteira, coisa que todo mundo achava normal, já não era um diferencial para ninguém. Ela disse, eu não consigo me adaptar a isso. Eu sei que isso pode parecer estranho com os olhos de hoje, mas é porque quem já nasceu na época do computador, da internet e dessa tecnologia, já incorporou. Ninguém na nossa geração fez curso de datilografia, ninguém na nossa geração fez curso de PowerPoint, mas quem pegou a transição teve que decidir. Esse pessoal teve que fazer ou teve que ir na raça alinatória e aprender, porque para eles foi um divisor de águas. A IA, daqui a pouquíssimo tempo, vai ser um conhecimento simplesmente embutido nas próximas gerações. A próxima geração não vai precisar aprender inteligência artificial, ela já vai nascer no mundo da IA. Mas a nossa geração vai pegar essa fase de ruptura, essa fase de tecnologia nova, e vai nos dividir em dois grupos. Quem vai dizer, beleza, tudo no começo, sair da zona de conforto não é legal, mas eu vou destravar esse conhecimento, ou não, isso aí para mim não é para mim, eu vou tocando aqui, eu sei que é importante, legal, mas vou tocando aqui a minha vida sem isso.
essas pessoas tendem literalmente a perder espaço sem perceber no dia a dia. Então, pessoal, nada faz tanto sentido quanto esse exemplo aqui da mitologia, aonde para você atravessar e ter essa passagem, você tem que decifrar o enigma. Decifrando, você simplesmente atravessava. Não decifrando, você literalmente era devorado. Então, nada, mais do que nunca fez sentido isso para a gente, onde a gente vai se deparar com essa nova tecnologia e vai literalmente ouvir. Me decifre, ou seja, me entenda, me compreenda, aprenda, destrave, ou literalmente seja devorado. Porque hoje, quem dominar bem a IA ainda é um diferencial. Em pouquíssimo tempo será um conhecimento comum. Em um pouquinho mais de tempo, quem não tiver simplesmente será completamente obsoleto. Além disso, pessoal, a inteligência artificial tende a transformar a educação médica. Em um mundo onde você tem uma possibilidade imensa de conhecimento, ele é capaz de entregar, com a IA, você consegue entrar nesse mundo, nesse festival de conhecimento voando na sua cabeça, e ele é capaz de te ajudar a entregar o conhecimento certo para o médico certo, no momento certo. Ou seja, se hoje não tem como a gente acompanhar todas essas modificações em termos de atualizações e conhecimento, a gente tem que saber o que a gente vai ver, em que momento, naquela maior necessidade do momento. E a inteligência artificial encaixa nisso como uma luva, porque literalmente é ela quem fica entre você e esse mundo de opções e mundo de conhecimento que literalmente tende a nos engolir. A IA não. Com a inteligência artificial, ela vai nos ajudar não a filtrar, mas a selecionar, pesquisar, ser objetivo, encontrar aquilo que a gente precisa na hora que precisa para aquele paciente específico ou situação que a gente mais está precisando. Beleza? Aqui, o FDA já dizia que já existiam, na época dessa publicação, mais de 1.000 dispositivos médicos autorizados pelo FDA. Ou seja, a inteligência artificial já é uma prática médica, já é uma realidade, já está acontecendo. E isso é um dado concreto, porque não é aplicativo que qualquer pessoa inventou, é já autorizado pelo FDA, já pronto para o uso no dia a dia. Projete isso para 5 anos e imagine o que é que deve vir. Então, pessoal, é como eu estou dizendo, nessa fase agora, por enquanto é um divisor de águas. A nossa geração, como outras também tiveram outros desafios, vai ter esse desafio específico, se vai embarcar nessa mudança, ou se vai ficar literalmente olhando e vendo o tempo passar, e quanto mais o tempo passar, mais lentamente obsoleto a gente vai ficar. No entanto, quem embarcar não vai sofrer com um caminho horrível e vai se deparar com um mundo muito pior. O mundo pós-computador, internet, é um mundo muito melhor, muito mais fácil. A gente se pensa hoje como é que se conseguia fazer as coisas sem isso. A mesma coisa. A IA, ela não vai vir para dificultar a vida de ninguém, muito pelo contrário. Em pouquíssimo tempo, quem dominava vai olhar para trás e dizer, meu Deus do céu, como eu não mexia nisso antes, como eu não conhecia isso. Então, mas agora é a hora do embarque. É a hora que a gente decide quem fica para trás e quem segue. Beleza? E a grande ideia é que a inteligência artificial não tende, pelo menos é o que eu acredito na maioria das vezes, a substituir o médico. Agora, eu acredito em transformação do trabalho, como foi dito. Acho que a forma de se relacionar, de pesquisar, de ir atrás de artigo, de resumir artigo, de fazer aula, acho que isso tudo vai ser modificado. E para acompanhar esse ritmo, essa velocidade, ou a gente vai ter uma ferramenta que esteja somada com a gente no dia a dia, ou simplesmente a gente não vai dar conta. Agora, acredito, e muita fonte que você for atrás, aqui é um dado de 2025, ele diz que aparentemente o melhor resultado mesmo é quando você junta médico com inteligência artificial. E para isso que eu acredito que a nossa profissão, que ainda tem uma necessidade humana muito grande, ainda é, pelo menos por enquanto, mesmo que você pegue talvez a área mais exposta da IA, que é a parte de imagem, mas aí ainda assim você tem a correlação clínica, você tem as nuances ali do dia a dia do paciente. Ainda assim, se você pegar a área mais exposta, ainda assim o papel do médico ainda é muito relevante. E se você considerar outras áreas que não são tão expostas assim, o papel é fundamental. Então, tudo indica que a gente caminha, pelo menos nessa primeira fase, tá, para uma modificação do tipo de trabalho. Não necessariamente uma substituição, mas aí quem dominar a ferramenta segue apenas com o trabalho modificado. Quem não domina é a mesma coisa de você imaginar alguém que chegava e dizia, ó, estou aqui para trabalhar, mas não sei mexer no computador. Essa pessoa não se tornou, digamos assim,
moderno porque aprendeu. Quem não aprendeu é que literalmente ficou para trás. E no final de tudo isso, a IA vai ser nosso braço direito. Surfando essa onda, embarcando nesse trem, a gente tende a ter todos esses benefícios e nos ajudar na tarefa do dia a dia. E-mail, estudo, artigo, ajustar nossa agenda, postagem no Instagram, realizar planilha, ajudar em dados de consultório, sejam dados fiscais, dados com paciente, acompanhamento de casos difíceis, tudo, viagens, programação de viagens, roteiro, lazer, tudo isso a IA veio para nos ajudar, mas por enquanto a gente ainda está naquela fase que quem chegar primeiro vai beber água limpa. Depois quem chegar não fez mais do que a obrigação, e depois disso quem não chegar é que já está atrasado. E é por isso, pessoal, que a gente está tentando entrar nesse universo, vamos entrar nesse universo, com o que eu chamo de destravando a inteligência artificial na medicina. E o subtítulo é: a didática do MedSimples vai se alinhar, vai se juntar com a inteligência artificial. Qual é a ideia disso? De onde surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu justamente conversando com alguns alunos mais próximos, e pessoas mais próximas, e debatendo a importância da inteligência artificial. E muita gente perguntando: Fred, você tem algum curso que você indique? Tem algum conteúdo que eu não sei nada de IA e queria destravar esse conteúdo, queria aprender, daí veio esse nome. E muita gente disse: por que você não faz um conteúdo sobre isso? E eu pensei, bem, então se a gente está no momento agora de destravar, o que é que eu chamo de destravar? Eu não acredito que, por exemplo, se você perguntar assim: Fred, você acha que o curso em endocrinologia ambulatorial vai existir daqui a 10 anos? Acredito que sim. Não sei como será o formato, como é que serão as aulas, acho que a IA vai mudar tudo, mas um conteúdo médico de endócrino acho que será, sim, muito relevante daqui a 10 anos, apenas de alguma forma diferente. Mas se você perguntar: você acha que daqui a 10 anos alguém vai estar se inscrevendo em algum curso de IA? Não, acho que não. Acho que essa fase já vai ter passado. Quem aprendeu, quem destravou, já vai saber mexer sozinho. Por exemplo, se tiver algum aplicativo novo de celular que você nunca mexeu, você já sabe como baixa, você já tem aquela familiaridade de fuçar, de ver como é que acontece, porque você já fez isso diversas vezes. Você não precisa de nenhum curso para lhe ensinar um aplicativo novo, já é intuitivo. Então, daqui a um tempo, mesmo que tenham ferramentas que você não conheça, mas você já vai entender as bases da inteligência artificial, você já vai saber o que é uma alucinação, você já vai acompanhar o ritmo. Uma vez que você embarca naquele trem que eu mostrei, o que vai acontecendo dentro dele, você já simplesmente vai adaptando a sua rotina. Mas nesse momento, eu acho que é importante quem vai ficando para trás e quem vai embarcar. Então, qual é o objetivo aqui? Como é humanamente impossível gravar tudo de inteligência artificial, até porque se o conhecimento já muda tanto, imagine nessa área. Então, a gente vai fazer um curso 1. Qual é esse curso 1? Eu vou chamar de Fundamentos da IA e aprofundar já um pouco o ChatGPT. É como se fosse um primeiro capítulo, o primeiro fascículo de um livro. A depender do resultado e a depender da aceitação e do desejo dos alunos, virá o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Mas a gente vai sentindo inicialmente com esse 1. Por que fundamentos de IA? Pessoal, quem me conhece, sabe minhas aulas, sabe que eu não abro mão de começo, meio e fim. Eu odeio jogar informação no vento. Eu gosto realmente que você entenda. E para entrar no jogo para entrar no mundo da IA, eu entendo que é muito importante você saber pelo menos quem foi Alan Turing, o que foi o jogo da imitação, o que foi a IA simbólica, os sucessos que ela já teve, como é que ela funcionava, o sucesso que ela já teve na medicina, o sucesso que ela teve demonstrando, por exemplo, derrotando um jogador de xadrez com a técnica da IA simbólica, o porquê que ela deu errado e não tinha como dar certo, porque isso é fundamental para entender o machine learning. Entender o machine learning e deep learning é fundamental para entender as LLMs, que é o Gemini, o Claude, o ChatGPT e por aí vai. Entender como eles funcionam é muito importante para entender riscos no uso, como alucinação, como a bajulação excessiva, principalmente que pode validar conteúdos médicos completamente incorretos. Saber o conceito de garbage in, garbage out, ou seja, se você lixo entra, lixo sai, pediu de qualquer jeito, vem qualquer coisa, ou seja, fazer um bom prompt. Se não sabe fazer um bom prompt, fazer um prompt interativo, saber que o ChatGPT é muito mais do que só um chatbot, que você vai ter que ali ter opções de diversas tarefas para o seu dia a dia. Então, primeiro ponto, a gente destravar
conceitos da IA. Depois que a gente destravar os conceitos da IA, a gente vai ter uma visão geral sobre o que eu decidi, aí a minha forma de abordagem, falar como clínico geral e especialistas. Como assim? Se você quer cuidar da sua saúde, o correto é você ir no clínico geral. O clínico geral vai ali amortecer e resolver grande parte dos seus problemas. Você não sai em tese, tá? Pelo menos não é essa a orientação, marcando dermato, endócrino, para ver se você está bem. Você marca um bom clínico geral e, havendo necessidade, você vai para os especialistas. Nessa analogia, eu vou explicar quais são as principais ferramentas que eu chamo de clínico geral, que é a porta de entrada, e vamos dar exemplos de especialistas. Se eu chegasse a você e dissesse, tá, fala aí todos os endocrinologistas do Brasil, você não teria condição de fazer isso. Não, mas faz diferença, me dá um exemplo pelo menos, ou um ou dois, só para começar. Então a gente vai explicar como funcionam os clínicos gerais, vai dar alguns exemplos do dia a dia, pelo menos hoje, de ferramentas que você possa utilizar. E aí vamos lá, esses especialistas que eu vou citar, será que eles vão ser os mesmos daqui a um ano, daqui a dois? Claro que não, tem a menor chance de acontecer. Mas se você entendeu como funciona o clínico geral, se você entende a lógica de quando ele não resolve tua vida, tu pede indicação do especialista, e você vê que o aplicativo X hoje está desatualizado, surgiu o Y que é bem melhor, já está incorporado. Você já sabe o que fazer. É apenas você seguir o ritmo e naturalmente isso, você não vai precisar aprender isso novamente. É por isso que eu chamo de destravar. Eu imagino que é literalmente aquela cena do trem que eu estou ajudando você a simplesmente entrar e sentar nele. Uma vez que você destravou e estiver dentro dele, você naturalmente vai incorporando as modificações de maneira natural. Beleza? E depois disso, depois de a gente fazer uma introdução dos conceitos, depois da gente falar um pouco sobre os clínicos gerais e alguns especialistas, a gente já vai dar uma aprofundada no primeiro aplicativo, que é o ChatGPT. E aí muita gente diz, pô, mas o ChatGPT não é você entrar ali e fazer uma pergunta e ele responder? É a mesma coisa que você mostrar um smartphone para alguém e alguém falar assim, ah, sei, não é aquele aparelhinho que liga para alguém e fala com alguém e desliga? Gente, o smartphone hoje, a menor das suas funções é essa. Do mesmo modo, o ChatGPT, o Gemini, o Claude, cada um com sua característica, eles evoluíram muito mais para algo de texto. Eles surgiram como aplicativo de texto, mas hoje eles participam de modo muito mais presente na tua vida. Se você não sabe o que é um agente, você não sabe o que é um projeto, o que é um operador, que hoje é o modo work, você não sabe como ele mexe na sua agenda, como ele se conecta com o seu Google Drive, como ele pode te ajudar em pesquisas científicas com menor risco de alucinação através de artigos, te ajudar com menor risco de alucinação de casos clínicos do dia a dia, fazer análise, te ajudar a resumir documentos, criar slides. Todos os slides dessa aula foram feitos no ChatGPT. Se você não entende, ou não sabia disso, ou tem dificuldade disso, então é uma das provas que você realmente precisa desse conhecimento. E além disso, esses clínicos gerais, que eu brinco, essa minha analogia, eu entendo que eles te capacitam para poder entrar no universo da IA. Não que seja, pessoal, um pré-requisito obrigatório. Você pode muito bem comprar um aplicativo, se inscrever no aplicativo de vídeo e ponto final. Mas na mesma lógica do especialista, você pode, beleza, se está bem, se você está legal, marcar um endócrino, um dermato, mas eu acho que não faz sentido. Eu acho que uma LLM, um clínico geral, ele tende a absorver cada vez mais funções e naturalmente tem coisa que ele não resolve. Eu acho que é um ecossistema muito mais limpo, muito mais lógico. Você começar com a LLM, que faz mais sentido para você, um clínico geral, e aquilo que você sente, pô, beleza, aqui está resolvendo a maior parte do meu dia a dia, mas isso aqui ele não resolve. Isso aqui eu vou precisar de indicação, eu te dou algum exemplo, mas você mesmo, na própria IA, vai poder pedir essa indicação para conhecer e fechar aquilo que você precisa, tendo o seu ecossistema de IA realizado de maneira mais enxuta, mais limpa. Então, pessoal, nesse primeiro curso, para todo mundo que desejar, a gente vai começar Fundamentos da IA e já entrar no ChatGPT. Quem não é o público-alvo, quem não é o aluno que deve pensar em se inscrever. Se você já mexe bem nas principais ferramentas, nas LLMs, se você não utiliza só o ChatGPT para abrir, botar texto e fechar, se você entende o chat temporário, se você entende projeto, se você entende o agente, se você sabe fazer um bom prompt, sabe conectar ele com outras ferramentas, se você sabe pedir para ele te indicar aplicativos e te ajudar com tarefas do dia a dia, se você sabe que ele se comunica com você não só em texto, mas também vídeo a vídeo, mas também por voz, se você entende tudo isso, ou ainda, se você não entende nada disso,
mas nunca assistiu uma aula minha, não sabe se gosta da minha abordagem, não é com você que eu estou falando. Agora, se o que eu falei aqui, demonstrei, você pensa assim, pô, eu preciso aprender um pouco mais sobre isso, não está legal, eu só abro ali, digito e pronto. Eu queria me aprofundar um pouquinho, eu queria entender um pouco mais. E tem o segundo pré-requisito. Além disso, ou eu sou seu aluno do curso de Endocrinologia Ambulatorial, ou ainda que não seja, já assisti aulas, gostei da sua didática, conheço e eu queria aprender desse jeito. Então, pessoal, começa aqui um novo desafio do Med Simples, que é Destravando a IA, tentando explorar esse mundo da inteligência artificial com a didática do Med Simples. E nesse primeiro curso, a gente começa com fundamentos da IA e aprofunda um pouco, mostra na prática o ChatGPT. Quem ficou interessado ou interessada, fica ligado aqui nos nossos grupos de WhatsApp, que lá você vai ter todas as informações, desde as inscrições, abertura, tudo, beleza? Mas espero que com esse vídeo já tenha demonstrado um pouquinho para vocês o que é que vai vir aqui pela frente e como a gente vai entrar nesse projeto de inteligência artificial junto com vocês. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Um grande abraço e para quem vier, até as aulas.